A gente vai entrar no assunto Renato Portaluppi, e aí, dentro daquilo que a gente vinha acompanhando, o que já teve um primeiro contato, ontem, inclusive, o Cruzeiro tinha definido pela demissão do Fernando Diniz. Eu, com sinceridade, e falo isso aqui tranquilamente, falei, eu não vou entrar nessa história, porque eu vou esperar demitir mesmo. Porque o que aconteceu no final do ano, né? A gente tinha uma cautela para não se repetir agora. Só que aí já veio o anúncio, o comunicado, e agora o Fernando Diniz faz parte do passado do Cruzeiro, e o primeiro contato realmente aconteceu com o Renato. Está fechado? A informação é que não. O primeiro contato foi para entender, né, ideia, valores, num primeiro momento aí para entender questão financeira que pode ser maior do que a comissão do Fernando Diniz, então esse é um ponto também importante. E aí a ideia do Cruzeiro é estudar bem o novo comandante. E aí já dando opinião, e para a gente debater aqui, com sinceridade, a gente tem o Renato é um plano A, né? Hoje é um plano A, vamos dizer assim. Por quê? Técnico brasileiro, costuma ali fazer uma gestão de elenco bem legal, que é talvez a principal característica do Renato, né? Acho que todo mundo concorda com isso. Já conhece muitos desses jogadores aí que estão no elenco. Então, esse é um ponto que o Renato larga na frente mesmo numa busca no mercado. Agora, aí já é opinião. Vocês acham que, saindo o Fernando Diniz, agora, 27 de janeiro, tendo aí mais jogos do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro nós temos que contratar o técnico até amanhã, ou então ferrou tudo? Eu acho que o que tinha que acontecer de ruim já aconteceu, né? Já perdeu tempo suficiente. Vocês veem essa urgência toda para já amanhã o Renato está na toca? Eu, Samuel Venâncio, conversaria ali entre todos os pares, né, do departamento de futebol e iria vendo com mais calma. Agora, vocês aí podem dar a opinião sobre isso. E aí? Samuca, aí tem que ver se cabe nas férias do Renato, né? Afinal, o Renato tem essa questão dele ali, ele gosta de viver a vida, mas, assim, imagino que a tendência é que feche realmente com o Renato Gaúcho, é o mais provável, e quando a gente parte do seguinte pressuposto, né? Pô, o Renato vai fazer um trabalho melhor que o do Diniz. Ô, gente, é muito difícil fazer pior. Eu não vou dizer que é impossível, não, porque quando a gente desafia o universo ele Caramujo, normalmente... tem um Oi. outro ponto aí também que eu quero parar com isso, sabe? Tipo, não, é fulano, a gente tinha ciclano, sabe? Porque a gente Uhum. só tá nessa... A régua nossa tá muito baixa, entendeu? Sim, É porque é exatamente. difícil realmente, né? Porque o trabalho... e aqui eu quero trazer alguns pontos, véio, que conversando com algumas pessoas, com funcionários e tudo, todos me relataram que o Fernando Diniz é um cara espetacular no dia a dia, véio, que todos os jogadores realmente gostam. Só que não aconteceu, né? Véio? Não teve Diniz nesse trabalho do Diniz, né? Ou não teve quase nada de Diniz nesse trabalho do Diniz. Teve essa saída com o goleiro aí que deu um certo calafrio no torcedor, mas pelo menos ali um gol direto nesse quesito a gente não teve. Mas todo mundo estava torcendo muito para que desse certo, que é um camarada que fala no dia a dia, que é ótimo coração, e que todo mundo gosta realmente, só que não aconteceu, né? Agora, se a gente ficar nisso, né, Caramolho? Vai vir fulano. Vai ficar uma régua bem baixa, né? Cruzeiro acho que já passamos desse ponto aí de, nossa, a gente tinha fulano de tal, agora tem. Isso é um ponto importante, mas não deve ser a base de todas as análises, né? Não, de forma alguma. E aí a gente tem que ir bem além disso, né? Ah, tem que ser. É lógico que tem que ser melhor que o Diniz, gente. Pelo amor de Deus. Seja qualquer um que o Cruzeiro trouxer agora, tem que fazer muito melhor que o Fernando Diniz, pô. Não dá para um técnico ganhar um jogo por mês, né?
4 meses de clube, o cara ganha um jogo por mês. E assim, sobre o Renato particularmente, não é um nome que me agrada muito. Eu acho que o Renato não é um cara que tem muito aquilo que a gente pode dizer de recursos técnicos, repertório tático. Ele não é um grande treinador nessa parte, mas ele é um excepcional gestor de pessoas, né? O Renato Gaúcho, ele sempre foi muito bem na questão do boleirão, de desafiar. O Renato Gaúcho deu um DVD de gols dele para o Luis Soares, gente, sabe? Então, tipo assim, você para e pensa assim, né? Qual é o tamanho do ego desse rapaz, da confiança dele, né? O Luis Soares que jogou umas 10 vezes mais bola que o Renato, mas enfim, o Renato foi um grande jogador. A passagem pelo Cruzeiro, né? É até uma coisa que os dois técnicos têm em comum, né? A passagem do Diniz foi horrível como jogador, curta, mas muito ruim. A passagem do Renato foi brilhante, né? Muito pequeno, mas um gol por jogo, 2 títulos. Então, assim, o Renato ele já tem uma predisposição positiva de quem acompanhou ele jogando pelo Cruzeiro. Infelizmente, acho que nós aqui não tivemos essa hipótese, né? Porque foi lá no início da década de 90. Mas o Renato é um cara que tem no currículo alguns trabalhos bem-sucedidos, especialmente aquele trabalho no Grêmio de 2016, que se estendeu até 2021, né, mas especialmente 16, 2017 e 2018 foi o momento melhor do trabalho dele no Grêmio. Os últimos anos não são legais, tá? A gente tem que ponderar isso também, que ele não vem fazendo um trabalho muito bom no Grêmio, né? Tanto que saiu do clube, depois voltou ali na reta final de Série B, quando o Roger Machado já tinha feito um trabalho, né, de consolidação, o Grêmio provavelmente iria subir, mas começou a ter umas derrotas, aí mandaram o Roger embora e trouxeram de volta o Renato para conduzir o time na reta final, e o Grêmio conseguiu ali confirmar o acesso para a Série A junto com o Cruzeiro, né, naquele ano de 2022 que a gente subiu. E aí, 2023, ele faz um trabalho em que o sistema defensivo era um horror, mas o time era muito bom na parte ofensiva, tanto que chegou a ser vice-campeão brasileiro. Então, assim, até o Gabriel Grando, que teve aí no Cruzeiro, era o goleiro do Grêmio na época, né? Então, assim, a gente via um time do Grêmio ali totalmente desequilibrado, o Luis Soares fazendo a diferença demais, e esse é um ponto, né? O Renato é um cara que costuma trabalhar bem com grandes jogadores e tirar o melhor desses grandes jogadores. O próprio Gabigol viveu um momento bom com o Renato no Flamengo também. E o trabalho do Renato no Flamengo, ele é ótimo em aproveitamento. É que ele não ganhou os jogos certos, né? Não ganhou a final de Libertadores, não foi campeão de Copa do Brasil, perdeu o Brasileiro. Então, assim, o trabalho dele no Flamengo teve aspectos bons e outros ruins, mas ele é um técnico que viveu praticamente os últimos 10 anos de carreira dele no Grêmio, tá? Então, no Cruzeiro seria um desafio também. Eu acho que estar mais perto da praia do que Porto Alegre pode ser bom para ele também, porque a gente sabe que ele gosta muito disso. E assim, é um treinador que eu não traria, tá? Só para dar opinião, não é o nome que eu escolheria. Eu acho que o Cruzeiro precisaria de um cara com um pouco mais de ideias um pouco mais arejadas, digamos assim, mas não dá para negar que o Renato é um cara que provavelmente fará melhor que o Diniz, e é um cara que vai ser interessante aí nas coletivas, porque tem algumas coletivas polêmicas, ele fala umas besteiras, mas em outros momentos ele fala coisas interessantes sobre futebol também, pela experiência que tem. Não é um camarada que você vai falar assim, não, ele não tem qualidade nenhuma como técnico. Tem, é que eu acho que ele tem muitos problemas também. Acho que às vezes as escalações dele são muito mais na base da grife do que do desempenho em campo. Né? No Grêmio, ele tentou fazer uma remontagem de time na temporada passada, até trouxeram jogadores interessantes, mas o Grêmio quase, né, foi rebaixado, brigou até a reta final de brasileiro contra o rebaixamento. Então, não é um técnico que vem num momento espetacular. Eu vi no chat aqui muitas opiniões divididas, gente que quer, gente que não quer o Renato. Mas eu acho que quando você tem o Pedrinho, que é um cara que gosta dessas grifes e certamente acompanhou lá o Renato no Cruzeiro na década de 90. Você tem o Alexandre Matos falando que tem um sonho de trabalhar com o Renato. As peças se juntam de forma muito tranquila, né? E acho que a demissão do Diniz passou também por não vou dizer um acerto, né? Como você disse, não tem nada acertado, Samuca, mas por um encaminhamento, tipo assim, ó, Renato, você gostaria de vir trabalhar no Cruzeiro? Eu acredito que já teve ali digamos assim, um sinal positivo por parte do treinador também. Isso aí nas próximas horas deve ser fechado. Agora, se ele precisa chegar imediatamente, olha, eu acho que o técnico tem que chegar o mais rápido possível, porque tem muito trabalho a ser feito, né? Mas, sendo bem sincero, Samuca, eu acho que se botar o Cruzeiro em campo sem treinador na quinta-feira,
a gente tem material suficiente para ganhar do Itabirito. E não é um desrespeito ao Itabirito, é pela qualidade dos jogadores que a gente tem e o porquê que esses caras não estão jogando nada é difícil entender, né? Se é questão física, se é questão de má vontade, é complicado. Com o Diniz, realmente, eu acho que não ia fluir, então agora vamos ver se com o Renato ou se tivermos uma surpresa com outro treinador que as coisas encaminhem, porque o elenco que o Cruzeiro tem pode não ser o melhor elenco do Brasil, mas é um dos 5, 6 melhores, e no Campeonato Mineiro é o melhor. Então a gente tem que começar a se portar como tal. Respondendo essa pergunta do Samu, que foi até como o Emerson concluiu a fala dele, né? Eu acho que seria importante, sim, a chegada do novo treinador, e hoje o nome mais forte é do Renato, dentro do Campeonato Mineiro. Não necessariamente nessa semana, mas para mim seria importante, por exemplo, chegar ainda na primeira fase, numa reta final, onde inclusive o Cruzeiro vai ter alguns clássicos, né? Uma temporada atípica, com um calendário diferente. Então, acho que é importante essa chegada, se bem avaliada, é claro. A régua nunca pode ser o trabalho do Fernando Diniz, né? O Cruzeiro tem que contratar um novo treinador para, no mínimo, sacramentar uma vaga à Copa Libertadores da América de 2026. Essa é a obrigação do Cruzeiro, tem que ser o grande objetivo. E aí pode ser via título, via G6 do Campeonato Brasileiro, mas tem que ser um grande objetivo. Antes disso, é importante, sim, conquistar o Mineiro, mas no geral, o Cruzeiro precisa retornar à Libertadores, senão sim, o 2025 terá sido um grande fracasso. Já falei por aqui que o Renato não seria o meu nome favorito, justamente pelo que o Emerson pontuou, porque ele não vive a sua melhor fase, mas não acho um nome ruim por conta disso, mesmo vendo alguns à frente. Já há alguns meses eu até tive a oportunidade de falar por aqui que eu acho o Renato um bom treinador. O folclore em torno dele, que o próprio acaba gerando, talvez torne a visão em cima dele um pouco turva, né? Mas o Renato é sim um treinador que tem capacidade, que tem competência. Não à toa, nos últimos 15 anos, ele é um dos treinadores de futebol brasileiro que mais se consegue manter em bom nível, mesmo com alguns trabalhos questionáveis. Mas acho que quando a gente coloca na balança, ainda tem mais trabalhos positivos do que negativos. É o maior treinador da história do Grêmio, o mais vencedor, isso não é pouca coisa. Também não é pouca coisa a gente pensar que ele é o treinador com mais vitórias na história da Libertadores. Tudo bem, o Cruzeiro não está na Libertadores, mas isso mostra que o Renato sim tem uma força em um cenário de Copas, né? Tanto é que já chegou por 3 vezes à final da maior competição da América. Ele nunca se vendeu em torno de ser um treinador com grande repertório tático. Até o Renato consegue ser muito transparente em torno disso. Mas ele é um cara que, além de ter uma gestão de grupo muito forte, tem um tato muito grande para recuperar individualidades, né? E até mesmo para potencializar garotos. No caso, é o próprio Matheus Henrique, que hoje é um pilar do Cruzeiro, potencializado pelo Renato. Parece algo simples, mas é o Renato que torna simples. Não é todo mundo que consegue fazer isso com tanta naturalidade. Mas quando a gente fala de gestão de grupo, quando a gente fala de recuperação de individualidades, isso de alguma forma casa com questão tática. Isso tem sim um reflexo no campo, e a gente já viu alguns trabalhos que chamaram muita atenção do Renato, né? Quando ele conseguiu ser campeão de Copa do Brasil no Grêmio, de Libertadores no próprio Grêmio no ano seguinte, foram trabalhos que chamaram muita atenção, né? Um Renato que em alguns momentos na carreira a gente viu ser mais reativo, mas que se tornou um treinador mais propositivo, que gosta dos seus times com posse, né? Isso é um ponto interessante, porque casa com esse perfil do elenco do Cruzeiro. Então, claro, ele tem a sua qualidade, sim. E eu acho que, talvez, dentro do Cruzeiro, um ambiente onde ele vai ser mais exigido do que no Grêmio, porque claramente lá no Grêmio ele tinha costas largas, né? O maior ídolo da história do clube. Talvez saindo desse ambiente de acomodação, o Renato possa mostrar mais. Acho que é um nome experiente, um nome que faz sentido por tudo que o Cruzeiro está vivendo. Então, vamos aguardar o que vai acontecer, mas se o Renato vier realmente e deixar o folclore um pouco para trás, deixar a sua capacidade, a sua competência sobressair, pode dar muito certo.
Ele não foi bem em 2024, mas em 2023 aí até uma discordância em relação ao grande Emerson. Tudo bem, o Grêmio tinha o Soares, um completo extra classe, mas eu acho o trabalho do Renato muito significativo. A gente viveu na pele a transição de disputar uma Série B para a disputa de uma Série A. A gente sabe como que é difícil. O Renato, de uma Série B em 2022 e aí para uma Série A em 2023, consegue ser vice-campeão brasileiro da Série A. No intervalo de um ano. Isso é relevante. E o Renato, por mais que tinha o Soares, ele conseguiu mostrar um repertório tático, que não é o forte dele. Colocando, às vezes, o time com 3 zagueiros, mudando ali o 4-2-3-1 para um 4-3-1-2, enfim, ele mostrou coisas boas naquele trabalho. E talvez se não fosse a arbitragem Itaquera, teria sido até campeão brasileiro, né? Talvez até com maior merecimento que o Palmeiras, porque aquele título caiu no colo do Palmeiras. Então, por mais que ele não viva o melhor momento dele, eu acho que ele tem um trabalho recente muito significativo no Grêmio. A ver, mas, enfim, não acho que seja um nome ruim para o Cruzeiro em 2025. A curto prazo tende a dar um resultado interessante. Assim, não seria a minha opção o Renato Portaluppi, né, o Renato Gaúcho. Só que em algum momento da carreira o Renato já teve pontos positivos, e alguns desses pontos positivos, pelo menos na minha visão, vão ao encontro desse elenco. O Renato gosta muito, né, desse jogo de aproximação, de toque de bola, diferente do Fernando Diniz. Os times do Renato, quando eles tinham a bola, eles tentavam progredir de maneira mais rápida. Então, às vezes, ele saía só com os 2 zagueiros, avançava os laterais, junto ali dos meias, tentava aquele jogo mais rápido. E aí, quando chega ali naquela parte próxima à área, começa aquele jogo mais apoiado. Todo mundo ali se aproxima para poder gerar as linhas de passe, tocar essa bola, circular o quanto antes e tentar sempre esse jogo na profundidade, nas costas da defesa. É claro que quando teve um extra classe, como citou o Caio, que é o Luis Soares, tudo era facilitado. Mas o Renato conseguiu potencializar outros atletas. Ele potencializou o próprio Guilherme Bitelo, que hoje desperta o interesse do Botafogo. Ele potencializou o Cristaldo, potencializou o próprio Soteldo, que oscilou muito. Mas o Renato, em algum momento, conseguiu extrair coisas boas do atacante. Então, tem pontos positivos. Mas outros pontos no trabalho do Renato me incomodam um pouco. Essa postura dele boleirão, que às vezes preza muito mais por defender ali o grupo do que propriamente enxergar que tem alguns problemas e aí tomar determinadas decisões. E para mim o principal problema dos últimos trabalhos do Renato foi a dificuldade dele conseguir montar defesas equilibradas, times equilibrados, né? Em 2023 ele é vice-campeão brasileiro com um ataque avassalador, mas com uma defesa que sofreu muitos gols. Só a nível de comparação, aquela defesa do Cruzeiro que brigou ali até os finalmente para se manter na primeira divisão, teve um aproveitamento melhor do que a defesa do Grêmio. Então, é um ponto de atenção. O Cruzeiro precisa também, o quanto antes, parar um pouco de sofrer muitos gols, como foi com o Fernando Diniz, e aí agora, nesse começo de trabalho também, sofreu uma quantidade até relativa de gols, falo começo de trabalho para 2025. Eu vejo o Renato como uma solução muito mais plausível, porque a diretoria do Cruzeiro ela não vai arriscar agora um técnico. Eu duvidaria muito dela arriscando um treinador gringo, que provavelmente vai ter uma metodologia, às vezes, um pouco mais complexa. Tem toda a questão, dependendo do treinador, de adaptação ao futebol brasileiro, ao calendário do futebol brasileiro, principalmente em 2025, que é um calendário muito mais apertado devido a outras competições. Então, imagino que o Renato vai muito nessa linha de conseguir controlar o vestiário, porque o Cruzeiro tem jogadores ali com ego, né, um pouco elevado, muito por conta de alguns, por conta do que conquistaram na carreira, mas também para tentar se adequar às características desse elenco, que não é um time tão rápido, mas que é um time muito técnico. Então, vai basear muito nessa ideia de um jogo de aproximação. E um ponto que eu espero que o Renato, se ele vier para o Cruzeiro, ele repita, é a promoção de jogadores formados nas categorias de base. O Renato promoveu uma grande parcela dessa geração que o Grêmio exportou, seja para outros clubes do futebol brasileiro ou até para o futebol mundial. A gente tem 2 exemplos no Cruzeiro, o Wallace e o Matheus Henrique. São jogadores que foi o Renato que fez essa transição, que colocou esses atletas ali para poder jogar.
Então fica aí, para mim, se for o Renato Gaúcho, a expectativa de que ele consiga trazer principalmente as coisas boas que já teve em outros trabalhos, mas que o quanto antes ele possa resolver essa questão defensiva, porque o Grêmio de fato tinha uma defesa bem ruim, e não é ruim a nível de qualidade dos atletas, em que pese que era uma defesa um pouco envelhecida, mas de comportamento. Os comportamentos defensivos do Grêmio não eram bem estabelecidos e eles acabavam refletindo em vários gols sofridos. Então, a gente fica aqui a expectativa, a gente ainda não sabe se vai ser o Renato Gaúcho, mas eu vejo também muita gente, quando a gente está falando de nomes, Caramujo, Caio, Samuel, quem está nos acompanhando, falando, então beleza, já que vocês não querem o Renato, cita outro. Um nome que me agrada, que está no mercado, é o Hernan Crespo. Acho que é um treinador que tem qualidade, fez um bom trabalho no São Paulo, fez um bom trabalho também no mundo árabe, inclusive venceu a Champions League, né, asiática, derrotou ali o Al Hilal do Jorge Jesus. É um bom treinador, mas fica a minha curiosidade também como seria essa adaptação dele ao estilo, às peças que o Cruzeiro tem, porque o Crespo é um treinador que gosta muito, por exemplo, de uma marcação individual no campo todo, e isso exige muito fisicamente dos seus atletas. Então, essa questão da adaptação teria que ser algo a ser pensado. Mas eu vejo o Renato despontando, como o Samuel já até trouxe, a principal aí, opção. E só para responder aquela pergunta do Samuel, eu acho que o Renato, se for o Renato mesmo, quem quer que seja o treinador, tinha que chegar o quanto antes. Até para fazer um diagnóstico desse elenco e já ir colocando as suas ideias de jogo.